Sétima parte. Didática do autoconhecimento. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. A organização da psique. Por trás da crença cega, por trás da descrença e do ceticismo, escondem-se muitos matizes de falsa moralidade e muitos conceitos errôneos de falsa respeitabilidade, em cuja sombra o eu se fortalece. Vamos começar nossa palestra. Poderíamos chamá-lo de intuição. Antes de tudo temos que começar pela base, um homem. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objetivo de nossa existência? Para que existimos? Por que existimos? Aqui está uma série de questões que devemos esclarecer e resolver. Uma criança nasce e recebe de fato o corpo físico de graça, é óbvio. Um corpo maravilhoso com cerca de 15 bilhões de neurônios a seu serviço. Nada lhe custou. À medida que a criança cresce, a mente sensual se abre pouco a pouco. Este último, por si só, informa por meio de percepções sensoriais externas. E é precisamente com os dados fornecidos por essas percepções que a mente sensual sempre elabora seus conceitos de conteúdo. Por isso ela nunca pode saber nada sobre o real, seus processos de raciocínio são subjetivos, eles se movem dentro de um círculo vicioso, o das percepções sensoriais externas, isso é óbvio. Agora você vai entender um pouco melhor o que é a própria razão subjetiva, mas deve ser feita uma diferenciação completa entre razão subjetiva e razão objetiva. É óbvio que a criança tem que passar por todos os processos educacionais, jardim de infância, primário, secundário, universidade. A razão subjetiva alimenta-se de todos os dados que lhe aportam as diferentes instituições escolares. Mas é verdade que nenhum instituto educacional poderia dar à criança, ou ao jovem, ou ao adolescente, dados exatos sobre aquilo que não é do tempo, sobre aquilo que é o real. Na verdade, as especulações da razão subjetiva chegam a conduzir, então, ao intelectual, ao terreno absurdo, diríamos, do utopismo. Ou no melhor dos casos, de simples opiniões de tipo subjetivo, mas nunca para a experiência da verdade, daquilo que não é do tempo. Por outro lado, a razão objetiva, que infelizmente não recebe nenhuma instrução, para a qual não há escolas, permanece sempre abandonada. Sem dúvida, os processos de raciocínio da razão objetiva obviamente nos levam, digamos, a postulados exatos e perfeitos. Mas a criança, de lugar para lugar, é educada subjetivamente, para ele não existe nenhuma forma de ensino superior. Os dados que os sentidos contribuem para a mente subjetiva do adolescente, para a mente sensual, digamos, todas as questões escolares, questões familiares, etc., são meramente empíricas e subjetivas, e isso é que é lamentável. Em princípio, a criança ainda não perdeu a capacidade de se maravilhar. Obviamente ele fica maravilhado com qualquer fenômeno. Um lindo brinquedo desperta nele aquele espanto e as crianças se divertem com seus brinquedos. À medida que cresce, à medida que sua mente sensual recebe dados da escola, da faculdade, sua capacidade de maravilhamento desaparece gradualmente e, finalmente, chega o momento em que a criança se torna um jovem e o jovem perdeu completamente essa capacidade. Infelizmente, os dados que se recebem nas escolas, nos centros educativos, servem apenas, como já disse, para alimentar a mente sensual, mas nada mais. Desta forma e com os atuais sistemas de ensino, a única coisa que realmente se consegue é forjar uma personalidade artificial na escola, na academia, na universidade. Tenham presente que na realidade, verdadeiramente, os conhecimentos que se estudam nas humanidades nunca servirão para formar o homem psicológico. Em nome da verdade temos que dizer claramente que as matérias que se estudam atualmente nos institutos educativos não têm nenhuma relação com as diversas partes do ser. Por isso servem apenas para, primeiro, falsificar os 5 cilindros do orgânico. Máquina. Segundo, tire nossa capacidade de maravilhar-se. Terceiro, desenvolva a mente sensual. Quarto, forjar em nós uma falsa personalidade. E isso e tudo. Portanto, fique bem claro que a mente sensual de modo algum poderia produzir uma transformação radical em nós. Convém compreender que a mente sensual, por mais culta que pareça, jamais conseguirá sair do automatismo e da mecanicidade em que se encontram todas as pessoas, o mundo inteiro. O homem meramente animal é uma coisa, isto é, o animal intelectual e outra bem diferente, aliás, é o verdadeiro homem psicológico.
Ao citar a palavra homem, naturalmente também incluo a mulher e isso deve ficar bem claro. Nascemos com um corpo físico maravilhoso, mas na verdade precisamos fazer outra coisa. Formar o corpo físico não é difícil, nós o herdamos, mas formar o homem psicológico é difícil. Para formar o corpo físico não precisamos trabalhar sobre si mesmo, mas para formar o homem psicológico, se devemos trabalhar sobre nós mesmos, isso é óbvio. Trata-se, então, de organizar a psique desordenada para criar o homem psicológico que é o verdadeiro homem no sentido mais completo da palavra. Mestre Gurdjieff costumava dizer que a máquina orgânica não tem psicologia. Eu tenho que discordar dele um pouco sobre essa questão. Se a psicologia existe em qualquer máquina orgânica erroneamente chamada de homem, o que acontece é que ela está desorganizada e isso é diferente. Organizar essa psicologia dentro do animal intelectual é o que urge, o que não pode ser adiado, se realmente queremos criar o verdadeiro homem que é o homem psicológico. Distinguir, então, entre o animal intelectual, equivocadamente chamado de homem, e o verdadeiro e autêntico homem psicológico. Precisamos trabalhar em si mesmos, se quisermos criar tal homem. Porém, há uma luta dentro de nós, a mente sensual é a inimiga declarada da mente superior. A mente sensual se identifica com qualquer circunstância. Se, por exemplo, de repente nos encontramos em um suntuoso banquete e nos identificamos tanto com a comida que nos tornamos gulosos ou nos identificamos tanto com o vinho que acabamos nos embriagando, se encontramos no caminho uma pessoa fascinante, interessante, do sexo oposto, nos identificamos tanto com essa pessoa que acabamos virando fornicadores ou simplesmente adúlteros. Nestas circunstâncias e desta forma, não é possível criar o homem psicológico. Se formos começar o trabalho de criação do homem psicológico em qualquer lugar, será realmente, verdadeiramente, trabalhando sobre si mesmos, nunca se identificando com nenhuma circunstância e se auto-observando de momento a momento, Há os que erram o caminho, há as sociedades, escolas, ordens, lojas, religiões, seitas, que procuram organizar a psique humana através de certas máximas que chamaríamos de áureas, comunidades que procuram através desta ou daquela máxima alcançar algo que eles chamariam de purificação, santidade, etc. Tudo isso é urgente analisar. É óbvio que nenhuma máxima de tipo ético ou religioso jamais poderia servir de modelo para os diversos acontecimentos da vida. Uma máxima estruturada com lógica superior como a lógica de Ouspensky, por exemplo, na verdade jamais poderia criar um novo cosmos, nem uma nova natureza. Sujeito estritamente a uma máxima com a finalidade de organizar nossa psique, seria um absurdo, significa tornar-se escravo, obviamente. Assim, é conveniente que reflitamos sobre muitos catálogos éticos e códigos morais tidos como máximas de ouro. Além disso, há tanto que deve ser analisado antes que se possa entrar no trabalho de organização da psique, que inquestionavelmente uma afirmação demonstrativa, por exemplo, por mais rica que seja, e perfeita, pode ser falsa e o que é pior, intencionalmente falso. Então, enquanto tentamos nos transformar, temos que nos tornar um pouco mais individuais. Não quero dizer egoísta, entenda isso como aprender a pensar melhor e de forma mais independente e perfeita do que muitas frases sagradas, máximas de ouro, como já disse, aforismos que todos consideram perfeitos, mas que não poderiam servir como padrão de medida para alcançar uma autêntica transformação e uma organização da psique dentro de nós. Trata-se de organizar a psique interna e temos que sair de tanto racionalismo subjetivo e ir, como dizem, direto ao ponto, aos fatos. Encare nossos próprios erros como eles são, nunca querendo justificá-los, nunca tentando fugir deles, nunca tentando desculpá-los. Precisamos ser mais sérios na análise, temos que ser, digamos, mais criteriosos, mais compreensivos. Se realmente não buscarmos escapatórias, então podemos trabalhar em nós mesmos para conseguir a organização do homem psicológico e deixar de sermos meros animais intelectuais como até agora. A autoobservação psicológica é básica. É realmente necessário nos auto-observar de momento a momento, de segundo a segundo. Para qual propósito? Que descubra nossos defeitos psicológicos. Mas descubra-os com base nos fatos, observe-os diretamente, judiciosamente, sem evasivas, sem desculpas, sem fugas de qualquer tipo. Uma vez descoberto um defeito, então, e só então, podemos entendê-lo e, ao tentar entendê-lo, devemos, repito, ser duros conosco. Muitos, quando tentam entender um erro, o justificam ou o esquivam ou o escondem de si mesmos. Isso é um absurdo. Há também alguns irmãozinhos gnósticos que, ao descobrirem em si mesmos este ou aquele defeito, começam a especular com sua mente teórica.
E isso é muito sério. Porque, como já disse, e repito agora neste momento, as especulações meramente subjetivas da mente vão conduzir, inevitavelmente, ao terreno do utopismo, e isso é claro. Assim, se você quiser entender um erro, as especulações meramente subjetivas devem ser eliminadas, e para isso você precisa ter observado o erro diretamente. Só assim, por meio da observação correta, é possível corrigir a tendência à especulação. Uma vez que alguém compreendeu completamente qualquer defeito psicológico em todos os níveis da mente, então pode-se dar ao luxo de quebrá-lo, desintegrá-lo, reduzi-lo a cinzas, a pó cósmico. Porém, nunca devemos esquecer que a mente, por si só, não pode alterar radicalmente nenhum defeito, jamais. A mente, por si só, pode rotular qualquer defeito com nomes diferentes, pode passá-los de um nível para outro, ocultá-lo de si mesmo, ocultá-lo dos outros, mas nunca desintegrá-lo. Muitas vezes já falei aqui, já lhes disse que precisamos de um poder que seja superior à mente, um poder que possa realmente reduzir a cinzas qualquer defeito psicológico. Felizmente, esse poder existe nas profundezas de nossa psique, refiro-me claramente a Estela Maris, a Virgem do Mar, uma variante de nosso próprio ser, mais derivada ou derivada. Se nos concentrarmos nessa força variante que existe em nossa psique, essa força que alguns povos chamaram de Ísis, e outros de Tonantzin e de Diana, etc., seremos assistidos, então a falha em questão pode ser reduzida a poeira cósmica. Qualquer agregado psíquico, personificação viva deste ou daquele erro, uma vez desintegrado, libera algo, que se chama essência. É claro que dentro de qualquer uma dessas garrafas, conhecidas como agregados psíquicos, existe essência ou consciência da alma engarrafada. Quando este ou aquele erro é quebrado, o percentual de essência ali depositado ou engarrafado é liberado. Cada vez que uma porcentagem de essência búdica é liberada, a porcentagem de consciência aumenta de fato e por direito próprio. E assim, à medida que decompormos os agregados psíquicos, multiplicar-se-á a porcentagem de consciência desperta, e quando todos os agregados psíquicos forem reduzidos a cinzas, a consciência também terá despertado em sua totalidade. Se quebramos apenas 50% dos elementos psíquicos inumanos indesejáveis, obviamente temos 50% de consciência objetiva despertada. Mas, se conseguirmos quebrar 100% dos indesejáveis agregados psíquicos, alcançaremos, de fato e por direito próprio, 100% da consciência objetiva. Assim, com base nas multiplicações incessantes, nossa consciência brilhará cada vez mais, isso é óbvio. Alcançar o despertar absoluto é o que queremos. É possível se marcharmos no caminho certo, caso contrário, não seria possível alcançá-lo, isso é claro. Em todo caso, à medida que vamos destruindo os elementos psíquicos indesejáveis que carregamos dentro de nós, diferentes siddhis ou faculdades luminosas vão surgindo em nossa psique, e quando a aniquilação budista for alcançada, então, na verdade, teremos alcançado o mais absoluto iluminismo. Esta palavra aniquilação budista incomoda muito certas organizações de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista. Em vez de nos incomodar com tal palavra, gostamos muito, alcançar 100% de consciência é algo a desejar. Há muitos que gostariam de ter a iluminação, há muitos que se sentem amargos, os que sofrem nas trevas, os que sofrem nas diversas circunstâncias amargas da vida. A iluminação é algo muito desejável, mas a iluminação tem uma razão de ser. A razão de ser da iluminação é o Dharmadhatu. Esta palavra semelhante ao sânscrito soará um pouco estranha aos ouvidos dos presentes aqui. Dharmadhatu vem da raiz Dharma. Alguém poderia desintegrar os elementos psíquicos indesejáveis que carregamos dentro de nós, porém, não alcançaria a iluminação radical. Aqui entra em jogo o que se chama de terceiro fator da revolução da consciência, o do sacrifício pela humanidade. Se não nos sacrificássemos pela humanidade, não seria possível alcançar a iluminação absoluta porque, repito, a razão da iluminação é Dharmadhatu. É óbvio que se desintegramos o ego, somos pagos. É verdade toda verdade que se criamos os corpos existenciais superiores do ser, somos pagos. Não podemos negar que se nos sacrificarmos pelos nossos semelhantes, somos pagos, tudo isso é indubitável. Para alcançar a iluminação absoluta, é necessário trabalhar com os três fatores da revolução da consciência e nascer, ou seja, criar os veículos existenciais superiores do ser, morrer, desintegrando o ego em sua totalidade, e sacrifício pela humanidade. Eis os três fatores da revolução da consciência. Mas como eu ia dizendo a você, temos que saber trabalhar a nós mesmos, isso é óbvio. Precisamos organizar o homem psicológico dentro de si. Em primeiro lugar, antes de alcançarmos a iluminação absoluta, o homem psicológico deve nascer em nós.
E nasce em nós quando a psique se organiza. Você tem que organizar a psique dentro de você, aqui e agora. Se trabalharmos corretamente, organizamos a psique. Por exemplo, em se não desperdiçarmos as energias do centro emocional, se não desperdiçarmos as energias da mente, ou as do cérebro motor instintivo sexual, é óbvio que com tanta reserva criamos ou viemos a criar, para dar forma, ao segundo corpo psicológico em nós, o corpo das emoções, vamos chamá-lo de eidolon. É indubitável que se nos libertarmos da mente sensual, poderemos realmente, verdadeiramente, economizar energias intelectuais com as quais poderíamos alimentar o terceiro corpo psicológico ou mente individual. Ao falar contra a mente sensual, quero que os irmãos entendam claramente que não deixo de reconhecer a utilidade da mente sensual e que precisamos viver em perfeito equilíbrio, saber manejar a mente superior e saber usar a mente sensual. Porque se você não sabe usar a mente sensual, você esquece que tem que pagar o aluguel, esquece que tem que comer para existir, esquece que tem que se vestir, anda pelas ruas nos lugares mais desgrenhados condição, você não cumpre com seus deveres na vida. Então, a mente sensual é necessária. Mas é preciso saber lidar com isso com inteligência, com equilíbrio, e isto é, a mente superior e a mente sensual devem estar equilibradas na vida, isso é óbvio. Existem pessoas que se preocupam apenas com a mente superior, por exemplo, certos eremitas que vivem em cavernas no Himalaia, e esquecem que possuem uma mente sensual. A mente sensual é necessária para funcionar de forma equilibrada a fim de cumprir os deveres na vida. A luta entre a mente superior e a sensual é terrível. Lembremo-nos do Cristo quando jejuava no deserto. Um demônio aparece para ele e diz: em todos esses reinos do mundo eu darei a você se você se ajoelhar e me adorar. E isto é, a mente sensual tentando. E a mente superior responde dizendo: em Satanás, Satanás, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só lhe obedecerás. Jesus não se deixou dominar pela mente sensual, mas isso não significa que tal mente não seja útil. O que acontece é que você deve mantê-lo sob controle, deve marchar em perfeito equilíbrio com a mente superior. Ao tentar organizar o homem psicológico, obviamente haverá uma luta terrível entre as duas mentes, entre o superior, o psicológico e o sensual. A mente sensual não quer nada com a mente superior. A mente sensual goza quando se identifica com uma cena de luxúria ou quando se identifica com um acontecimento doloroso na rua ou quando se identifica com uma taça de vinho, etc. A mente psicológica se opõe violentamente. Vou ilustrar isso com um exemplo. De repente ele estava em um carro, alguém estava dirigindo o carro, nós estávamos marchando na faixa da esquerda de uma rua. Na faixa da direita, uma senhora conduzia outro veículo. De repente acontece que o carro que aquela senhora dirigia muda de direção, ela tenta entrar em um supermercado. É óbvio que indo para a direita ele teve que virar em algum lugar para entrar nela. Se o supermercado estivesse à sua direita, você teria virado à direita. Mas, infelizmente, estava à sua esquerda. E a faixa da esquerda era ocupada pela carruagem em que viajávamos. Você não se importa nem um pouco com aquela senhora e ela vira definitivamente para a esquerda e claro, vindo a colidir com o carro em que estávamos. Os danos não foram graves, foram mínimos para aquele outro carro. Mas aqui vem a parte interessante. Pois no carro em que viajava minha insignificante pessoa, o motorista reconheceu que não teve culpa, e na verdade não teve culpa de outro veículo ter passado à sua frente, virando violentamente no momento em que ele estava dirigindo. Naturalmente, ele alegou isso à senhora em questão. A senhora insistiu em estar certa, é claro. Seu motivo era manifestamente absurdo e qualquer especialista em trânsito a teria desclassificado imediatamente. No entanto, ela insistiu em ligar para a seguradora para resolver o problema. Após cerca de 2 horas, o seguro não chegou, a senhora insistiu que lhe pagassem cerca de 300 pesos pelos danos, a reparação do seu veículo que ela mesma destruíra. Os ocupantes do carro em que ele viajava e seu motorista estavam definitivamente muito zangados e mesmo que algum deles pudesse pagar, eles não estavam dispostos a fazê-lo, tamanha era a raiva que tinham. De minha parte, resolvi não me identificar nessa circunstância, pois nossa disciplina psicológica, nosso judô psicológico, nos diz que nesses casos não se deve identificar e é óbvio que permaneci sereno de acordo com nosso judô psicológico. Bom, mas o tempo foi passando, 2 horas e possivelmente muitas mais teríamos que esperar porque o seguro não apareceu. Por fim, aquela senhora veio até mim com muito respeito, pois viu que eu era o único que estava tranquilo. Os outros ocupantes estavam gritando. Ele me diz: senhor,
se você me der 300 pesos, vamos deixar esse assunto de lado, estou perdendo tempo e todos nós estamos perdendo. Mas se você olhar para a posição em que estão os dois carros, se quiser virar à esquerda, deve ficar na faixa da esquerda, mas se for na faixa da direita e, mesmo assim, tentar entrar naquele supermercado, não é possível entrar pela faixa da direita quando a esquerda está ocupada. Qualquer especialista em trânsito desqualifica. Senhor, mas o que estamos fazendo perdendo tempo? O seguro não vem. Bem, pegue seus 300 pesos e vá em paz. Sem problemas, continue sua jornada. É claro, houve um protesto geral dos presentes, eles ficaram indignados não só contra aquela senhora, mas também contra mim. Tal era o estado em que se encontravam que não podiam deixar de protestar, estavam absolutamente identificados com a cena e claro, chamavam-me de tolo, etc., etc., etc. e muitas outras ervas. Claro, um dos motoristas avançou diretamente para as senhoras com o objetivo de insultá-las, já que eram várias, o que dirigia e o acompanhante. Adiantei-me um pouco e disse àquela senhora, vá em santa paz e não dê ouvidos aos insultadores. Bem, a mulher muito feliz de longe conseguiu me dar sua última saudação e o carro se perdeu ali por aquelas ruas da cidade. Eu poderia ter continuado a esperar 3, 4 e 6 horas, uma tarde inteira e possivelmente até a noite, até que o seguro chegasse para levar a algum acordo bobo. Realmente não houve um problema grave, os danos naquele carro foram mínimos, mas embora os tripulantes tivessem dinheiro, eles não estavam dispostos a pagar, estavam tão identificados com a cena que, obviamente, não se sentiram como dizem, dando o braço a torcer. Certamente os salvei de uma série de detalhes e detalhes irritantes, evitei possivelmente ir à delegacia, evitei 50.000 bobagens, amarguras e discussões. Mas eles estavam tão identificados com esse fato que nem perceberam o bem que isso lhes fizera. As pessoas são assim. Então, meus queridos amigos, realmente, vocês devem entender que se identificar com as circunstâncias traz problemas, é um absurdo se identificar com as circunstâncias, completamente absurdo, energia é desperdiçada. Com que energias organizaríamos, por exemplo, o corpo astral se nos deixamos levar por aqueles acessos de raiva, por aquelas birras assustadoras, por aquelas coragens que não têm razão de existir? Tudo para se identificar com as circunstâncias. Com que força alguém poderia dar-se ao luxo de criar uma mente individual, se realmente desperdiça suas energias intelectuais, esbanjando-as em tolices, em eventos semelhantes aos que lhes contei? A criação do segundo corpo nos convida a economizar energia emocional e a criação de um terceiro corpo, que chamaríamos de intelectual ou mente individual, nos faz entender a necessidade de economizar um pouco de nossa energia mental. Ora, se não aprendermos realmente a deixar para trás as antipatias mecânicas, se estivermos sempre cheios de má vontade para com os nossos semelhantes, com que energias criaríamos então o corpo da vontade consciente, ou seja, o quarto corpo psicológico? E é que temos que criar todo este conjunto de veículos superiores, se realmente queremos criar dentro de nós, ou dar forma dentro de nós, ou fabricar dentro de nós o homem psicológico. Bem sabemos que alguém que possui o corpo físico, um segundo corpo do tipo emocional psicológico, um terceiro corpo do tipo mental individual e um quarto corpo do tipo volitivo consciente, pode receber esses princípios de alma para tornar-se um homem, isso é indubitável. Mas se alguém realmente desperdiça suas energias motoras, vitais, emocionais, mentais e volitivas, identificando-se com todas as circunstâncias da vida, então é óbvio que nunca conseguirá organizar aqueles corpos psicológicos tão essenciais para que o homem apareça dentro de si. Assim, quando falo em organizar a psique, é preciso saber entender, temos que administrar as energias, saber como utilizá-las, não nos identificarmos para não desperdiçarmos nossas energias desajeitadamente, não nos esquecermos de nós mesmos. Quando alguém se esquece de si mesmo, identifica-se, e quando se identifica, então não pode dar forma à psique, não pode fazer com que a psique se estruture inteligentemente, porque desperdiça energias desajeitadamente. É urgente entender isso, meus queridos irmãos. Assim, um verdadeiro homem é um homem que economizou suas energias, que através delas conseguiu criar os corpos existenciais superiores do ser. Um verdadeiro homem é aquele que recebeu seus princípios espirituais da alma, um homem perfeito é aquele que desintegrou, digamos, todos os elementos psíquicos inumanos, que em vez de tais elementos indesejáveis moldou o homem interior. O que vale é o homem interior recebe o seu pagamento, a grande lei te paga, o homem interior está acordado porque desintegrou o ego, o homem real, verdadeiro, que se sacrifica por seus semelhantes, obviamente alcança a iluminação. Assim, criar o homem é a primeira coisa, é fundamental e isso se consegue organizando a psique.
Mas muitos, ao invés de se dedicarem a organizar sua própria psique íntima, preocupam-se exclusivamente em desenvolver poderes inferiores ou se diz, isso é um absurdo. Com o que vamos começar? Organizar a psique ou desenvolver poderes inferiores? O que queremos? Temos que ser criteriosos na análise, criteriosos em nossos desejos. Se procuramos poderes, estamos perdendo nosso tempo miseravelmente. Acredito que o fundamental é organizarmos nossa psique inferior, isso é o básico. Se você entender por si mesmo e trabalhar em si mesmo, poderá dar forma à psique, então o homem real, o homem verdadeiro terá nascido em você. Entenda isto, é melhor que ao invés de procurar por si inferiores, ou poderes inferiores como dizemos, nós moldamos a psique. Existe um poder transcendental que nasce em qualquer homem que verdadeiramente trabalhou em si mesmo, refiro-me enfaticamente à intuição. E cito isso para que você pare de cobiçar poderes. Mas o que é essa faculdade? Disseram-nos que está relacionado com a glândula pineal, não nego, mas o interessante é explicar quais são as suas funções. Como definiríamos intuição? Percepção direta da verdade sem o deprimente processo de escolha. Bem, essa forma de definir é boa, mas acho muito incipiente, é usada por todas as escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas por aí. Mas a análise nos convida a aprofundar esse assunto. O que é intuição? É a faculdade de interpretação. Possivelmente Hegel, em sua dialética, tenta defini-la com a filosofia chinesa da raça amarela. Uma imperatriz chinesa não entendeu muito bem essa questão da intuição. Um sábio explicou que era a faculdade de interpretação. Essa definição está correta, mas ela não entendeu. Então o sábio trouxe uma vela acesa e colocou-a no centro de um recinto e ao redor dela colocou também 10 espelhos. É claro que a chama dessa luz de vela se refletiu em um espelho, e esse espelho a projetou em outro espelho. E o outro espelho a projetou no outro, e o outro no outro. Foi assim que perceberam que os 10 espelhos projetavam luz mutuamente uns aos outros, formando um maravilhoso jogo de luz, um jogo de interpretação. A imperatriz entendeu, eis a faculdade da intuição. Se alguém conseguiu a aniquilação budista, se alguém conseguiu fabricar os corpos existenciais superiores do ser, se é verdadeiramente um homem real, no sentido mais transcendental da palavra, então a faculdade de interpretação será um fato nele. Tenha em mente que um está contido no cosmos. Eu disse que um é parte de um todo. Dentro do microcosmo do homem há muito, e ainda assim a totalidade de um é apenas uma parte do todo. Já sabemos que, por exemplo, dentro do aiocosmos, ou seja, do infinito, está contido o macrocosmos. Dentro do macrocosmo, que é a Via Láctea, está contido o deuterocosmos, o sistema solar. Dentro do deuterocosmos está contido o Sol cósmico, e nele está contido, portanto, o cosmos da Terra, o mesocosmos. Por sua vez, dentro do mesocosmos está contido o microcosmo homem e dentro do microcosmo homem está contida a vida do infinitamente pequeno, o tritocosmos. Como dentro de um cosmos há outro cosmos e dentro desse cosmos há outro e para todos há 7 cosmos, uns contidos nos outros. De modo que dentro de nós existe um cosmos inferior, isto é claro, o tritocosmos, e um cosmos superior, isto é claro, o mesocosmos. Estamos entre um cosmos superior e um cosmos inferior. Também somos parentes próximos de nossos pais, pois eles nos deram origem, por sua vez, filhos e netos vêm de nós, estamos todos nos interpenetrando. Sem dúvida, meus queridos amigos, a existência de qualquer forma, seu nascimento, seu desenvolvimento, sua morte, também se reflete no verdadeiro homem que alcançou a aniquilação budista. Então ele pode dizer, eu conheço a história daquele planeta. Todo Mahavantara pode ser refletido na unha de um homem autêntico. E refletiu com tanta precisão, que este Buda não ignora nada. Tudo o que pode acontecer a uma nação pode ser refletido na psique de um homem que passou pela aniquilação budista. E refletida com tanta exatidão, com tanta precisão, com tanto detalhe, que não consegue ignorar nem mesmo o acontecimento mais insignificante. Assim, você deduz e infere do que eu disse o que é a intuição e a faculdade de interpretação. Se conseguirmos que a história desta galáxia se reflita em nós, iremos ignorar algo, por exemplo, em relação a ela? Claro que não. A galáxia com todos os seus processos pode se refletir em nossa psique tão naturalmente, meus queridos irmãos, quanto a vela do exemplo que dei, que se refletiu nos 10 espelhos que serviram para ilustrar a imperatriz. Se todas as circunstâncias podem ser refletidas na psique de um Buda de contemplação,
porque ele não tem mais agregados psíquicos inumanos para desintegrar, então ele de fato consegue através da intuição o que poderíamos definir como consciência. Chegar ao iluminismo é possível. Mas não esqueçam, meus caros amigos, que o iluminismo, por sua vez, tem suas leis. A razão de ser da iluminação é o Dharmadhatu, ou seja, o Dharma.